Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar sobre a modelagem e estrutura de dados espaciais no contexto do geoprocessamento. Então nós vimos que quando nós trabalhamos, estamos trabalhando no contexto do geoprocessamento, no contexto da análise espacial, nós normalmente temos um fluxo que nós vamos seguir. Então nós temos o mundo real. A partir do mundo real, nós temos que modelar esse mundo real para ter as representações das entidades que nós queremos em meio computacional para podermos trabalhar, né? Então nós trabalhamos ali no contexto da modelagem de dados dos sistemas de informação geográfica. Vocês vão ver muito o termo GIS ou SIG, né, em português ainda, mas na verdade hoje a gente não trabalha só nesse contexto da modelagem do geoprocessamento especificamente num GIS, num SIG, num software SIG. Nós podemos fazer esse mesmo procedimento com foco mais no banco de dados espacial, trabalhar no software R, no Python, e nós não teríamos necessariamente a mesma estrutura, né, que nós teríamos num sistema de informação geográfica, mas, né, então temos que fazer essa questão da modelagem. Então, vamos ter lá uma modelagem do mundo real, né, pensando no contexto do geoprocessamento, onde nós vamos ter as descrições e as representações, como a gente vai representar, como a gente vai descrever esses objetos do mundo real, entidades do mundo real, que são importantes, são de interesse para o nosso trabalho. Depois, né, passamos para a questão do sistema já operacional. Então, vamos ter lá o nosso sistema de informação geográfica operacional, ou lá no Python, ou lá no R, ou no nosso banco de dados espacial, né, onde nós temos nosso ambiente, então, para fazer as análises e apresentações. Depois temos a questão sempre envolvida, né, que se ressalta bastante no sistema de informação geográfica, no contexto da ciência da informação geográfica, que são as pessoas, né, o nosso recurso humano. Vai fazer a interpretação, a explicação, e aí então nós vamos ter nosso produto final. A modelagem do nosso, né, essa descrição, né, do real, do mundo real para o computador, no contexto do nosso problema, no contexto do problema que nós estamos estudando, vai passar então pela modelagem conceitual, né? Então nós temos a realidade, o modelo conceitual, o modelo lógico e depois o modelo físico, da mesma maneira que quem trabalha com banco de dados, né, por exemplo, está acostumado. Mas aí surge a questão, né, por que modelar os dados espaciais? Por que a gente não pode trabalhar já, como até muitas pessoas fazem, diretamente colocando os dados num sistema de informação geográfica e fazendo as análises? A questão é que o geoprocessamento trabalha com informações georreferenciadas, né, ou dados espaciais, e elas são ligadas, né, a um lugar específico na superfície terrestre. Então, os elementos como os rios, estradas, a vegetação, as construções, todos possuem forma, né, uma posição específica e relacionamentos espaciais que normalmente nós vamos precisar representar minimamente, que seja, né, para representar isso digitalmente. A modelagem de dados espaciais, então, ela transforma a realidade nas estruturas compreensíveis pelos computadores, permitindo que nós criemos mapas, façamos análises espaciais, calculemos a distância e área dos nossos objetos e entre objetos, detectar padrões e tendências. Sem a modelagem, não é possível interpretar ou manipular os dados geográficos de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente no nosso ambiente digital. Então a gente pode, que muitas pessoas fazem, né, abre um software como o QGIS, o ArcGIS, o ArcMap, coloca seus dados ali e começa a trabalhar. E não pensa muito nessa questão da modelagem, né? Então, às vezes, para uma análise mais pontual, né, está trabalhando com um objeto específico e um trabalho pequeno, né, muitas vezes funciona, mas quando a gente pensa numa situação ou com mais dados ou com mais um grau mais aprofundado em análise, talvez isso não funcione muito bem. Então é bastante importante a gente prestar bastante atenção na questão da modelagem. Então a importância aqui da representação computacional no espaço, ela vai transformar o mundo real em um modelo digital que pode ser analisado, passível de ser analisado.
torna possível simular cenários, tomar decisões, planejar intervenções. E essa questão da representação ela é fundamental, tá, para aplicações como planejamento urbano, agricultura de precisão, gestão ambiental, logística e infraestrutura, monitoramento climático, monitoramento de risco, análise de risco e diversos outros estudos nesse contexto onde a gente precisa utilizar dados espaciais, dados georreferenciados. Então aqui nós temos, né, uma imagem de satélite de alta resolução, né, de um local e do lado então a representação desse local, né, num sistema de informação geográfica. Como nós já conversamos, então essa representação em ambiente computacional é uma representação limitada, né, do mundo real, contendo objetos, contendo entidades que nos interessam ao nosso estudo. Então aqui nós temos, pensando, né, visto de outra maneira, nós temos aqui então o nosso mundo real e numa primeira etapa nós queremos modelar esse mundo real, passar para o computador para analisar. Inicialmente então vamos trabalhar no nível de modelo de informação, modelo conceitual. Do ponto de vista do geoprocessamento, nesse nível nós vamos nos preocupar em entender o mundo como objetos, tá? Se forem entidades discretas, ou campos, se forem entidades que têm a característica de terem uma continuidade no espaço. Depois de definir se o nosso objeto de estudo, né, ou parte do nosso objeto de estudo, ou elementos do nosso objeto de estudo serão tratados como objetos ou como campos, nós partimos para a etapa de modelagem lógica, onde nós vamos trabalhar com os modelos, né, de dados ou com modelos de representação. Nesse contexto, vamos trabalhar, temos que definir se nossa visão de mundo, né, o que consistia de objetos, campos ou uma combinação deles, vai ser tratada como objetos com uma representação vetorial ou uma representação matricial, raster. Dentro disso, desses dois, eu tenho redes triangulares, regulares ou regulares, temos modelos digitais de elevação e diversos outros tipos de estruturas de dados. Depois, né, no nível do banco de dados, temos que pensar como vamos armazenar os dados, né, orientado a objeto, georrelacional, se eu vou usar um geodatabase e outras estruturas que nós temos hoje, cada vez mais com o advento de tecnologias, com a facilitação do uso das tecnologias, cada vez mais eu tenho acesso, o profissional que não é um profissional da área da tecnologia da informação, cada vez tem mais acesso e mais possibilidades de trabalhar e mais possibilidades de escolha. Então, nesse nível aqui do modelo físico, nesse nível do banco de dados. Depois aqui temos estruturas de arquivo, né, mas aí seria uma questão mais específica, né, que nós não vamos trabalhar muito aqui na nossa disciplina. Então aqui nós temos um exemplo, né, onde nós temos aqui o mundo real, que nós temos local temos um rio, temos uma área com vegetação, árvores, tá? E aí eu passo então do mundo real para o modelo de dados. Nesse caso aqui eu tenho uma estrutura, optei por representar por meio de uma estrutura vetorial. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. E aí eu tenho aqui então a representação geométrica juntamente com um banco de dados, com os dados e seus atributos, né, as entidades e atributos. No nível de estrutura de dado, né, eu tenho aqui a estrutura do nosso dado espacial, onde ele tem coordenadas x e y, ou latitude e longitude, e no nível mais, né, profundo eu tenho o código lá na máquina, que também não é o nosso objeto aqui na disciplina. Voltando então à questão, nós temos a questão inicial, é que nós temos, a primeira coisa que nós precisamos é pensar no nosso mundo em termos de objetos e campos, né? Então, o que seria pensar o mundo na visão de objeto e o que seria pensar o mundo na visão de campos? Então, temos aqui algumas imagens, estão um pouco pequenas, né? Mas a questão fundamental aqui dos objetos, da visão de objetos, conjunto de objetos discretos, bem definidos e geograficamente referenciados, né? Os limites são bem definidos,
o espaço geográfico não está totalmente ocupado, apenas onde existem objetos mesmo, né? Ou eu tenho então um mundo onde tem alguma coisa, ou o restante onde não tem nada ele é vazio. Cada objeto é identificado e escrito por meio da tabela de atributos. Tá? Rapidamente estamos vendo aqui, depois a gente vai ver exemplos. Já na visão de campos, nós temos eventos que variam continuamente no espaço geográfico. Os limites são difusos, nem sempre é fácil de identificar o limite. Isso aqui, então, por exemplo, se nós estamos num ambiente urbano, numa área urbana, e nós temos um lote, um terreno, nós conseguimos identificar bem os limites desse terreno. Já se eu estou se eu estou trabalhando com mapa de solos, por exemplo, é bem difícil de nós identificarmos ou definirmos o limite onde nós temos, né, uma mudança de um tipo de solo para outro. Tá? Então, são limites que não são tão facilmente identificáveis. Até mesmo questão de tipos de vegetação, às vezes nós temos um tipo, outro tipo, e entre os dois tipos uma área ali que nós temos uma variação. Né? Na visão de campos, o espaço geográfico é mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Tá? Então, nós temos ou temos algo, ou temos outra coisa, não temos duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou trabalhando com mapa de vegetação, eu tenho um local que vai ser silvicultura, por exemplo, ou vai ser uma plantação de soja. Né? Não vai ser os dois ao mesmo tempo. Cada partição do espaço é representada por uma categoria ou por um valor. Então, aqui na visão de objeto eu tenho, por exemplo, um conjunto de casas, né? Pontos identificando casas. Então, ou eu vou ter os pontos identificando casas, onde não tem casa não tem nada. Já quando eu trabalho aqui na questão da visão de campo, eu estou pensando no mundo onde aquela variável que eu estou estudando, aquela entidade, ela existe continuamente em todos os lugares. É como a questão, né, dos tipos de solo, que existe, todo lugar tem um solo e esse solo tem algum tipo. Né? Ele tem uma classificação, tem características, tem propriedades. O uso do solo, a cobertura do terreno também, eu vou ter, né, todo terreno tem algum tipo de cobertura. Né? Não existe um terreno onde eu tenho um buraco vazio, né, atravessando o globo terrestre, por exemplo, vai ter sempre algum tipo de cobertura, seja ela natural, né, como campos, florestas, seja ela antropizada, um ambiente urbano, agricultura, então sempre algum, né, isso vai variar. Eu vou representar no computador o meu ambiente e em todo lugar vai ter alguma classificação com relação a isso. Tá? Não vai ter um espaço que não tenha nenhuma cobertura do terreno, por exemplo. E isso, né, tem implicações na escolha dos modelos de dados. Então, eu estou trabalhando aqui né, nessa questão conceitual, conceitualizei o meu ambiente do ponto de vista do meu problema e, né, com base nisso, então, eu vou partir para outra etapa, que é a questão dos modelos, então, de dados. E aí nós temos, então, como eu estava falando antes, o modelo vetorial e o modelo matricial, modelo raster. Qual é a diferença, né, entre os dois? A gente vai dar uma estudadinha agora sobre isso. Então aqui nós temos uma letra A aqui representada utilizando o modelo vetorial. Temos aqui nós, né, e entre os nós temos linhas, nesse caso aqui. E aqui no modelo raster, no modelo matricial, nós temos a letra A representada então por uma matriz, né, de células lá, composta de linhas e colunas. Aqui nós temos um exemplo, então, né, eu representei aqui, eu tenho um objeto do mundo real, tenho uma construção aqui, uma estrada e outros elementos que não vão fazer parte aqui porque não interessam ao nosso estudo, por exemplo. E aí nós temos aqui o exemplo desse objeto, desse mundo que nós queremos descrever no nosso computador, representado utilizando, né, o modelo vetorial aqui, e matricial. Então, no modelo vetorial nós temos aqui um polígono e uma linha. No modelo matricial nós temos aqui né, um mundo completo de linhas e colunas que formam, né, as nossas células.
E algumas dessas linhas, então, dessas células vão ter então uma propriedade lá, né, de linha, que vai ser uma linha, e outra lá descrita que vai ser um polígono. Não vai ser uma linha, um polígono aqui, na verdade, né? Vai ser só a descrição de cada célula, que é estrada, 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 e aqui vai ser polígono, 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 por exemplo, né? Ou residência, 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 tá? E aí então nós temos aqui algumas entidades e como a gente poderia representar elas, né? Tanto na estrutura vetorial quanto matricial. Então, por exemplo, aqui pontos, hotéis, casas. Na estrutura vetorial, eu vou ter então pontos no espaço, né, no nosso, considerando então o nosso x e y, ou longitude e latitude. E aqui então, a nossa célula, o nosso mundo, ele é um mundo composto, todo dividido em células, e algumas células então vão estar com a informação, com o atributo lá, descrevendo que é um ponto, que é uma casa, casa, casa. Da mesma maneira, quando eu tiver aqui linhas, né, posso ter linhas, no nosso caso aqui, rios, estradas, ruas. E quando eu represento, então, no modelo vetorial, nós temos pontos, e entre os pontos, ou nós, né, arestas, ligando um ponto ao outro aqui, tá? Representando, então, essas linhas no ambiente vetorial. E no ambiente matricial, vou ter, de novo, o meu mundo todo preenchido, né, de células, e algumas dessas células então vão ter indicação no seu atributo, que é uma linha representando essa estrada ou esse rio. E isso vale também aqui para áreas, para polígonos, né? Então tem uma área florestal, por exemplo, aqui, e aqui eu tenho então um polígono referente à área florestal, um polígono, né, composto por arestas, nós e arestas, e uma geometria fechada, então, que representa o polígono. E aqui eu tenho, então, um conjunto de células, novamente, então, representando aí essa floresta, esse lago, né? Redes de estradas aqui também, tá? No caso, redes, né, em geral, pode ser de estrada, pode ser rio, pode ser questão de energia elétrica, né, tubulações lá e tal. Então tenho aqui uma representação vetorial e a representação matricial. E aqui por fim uma superfície, né? Então aqui uma superfície, quando eu estou trabalhando mais com uma questão, normalmente, né, para nós aqui nas nossas disciplinas de elevação, posso trabalhar uma estrutura vetorial onde eu tenho curvas de nível, representando então o relevo, e aqui eu tenho na estrutura matricial pixels com valores de altitude, né, variando de acordo com a variação então do relevo no terreno. Aqui então mais um exemplo, né, temos vários layers. Como é que a gente poderia representar esses layers, né? Nós já vimos nas aulas anteriores que nós temos o mundo real e nós temos então, né, dividimos os elementos do mundo real, criamos objetos, entidades para fins de representação, e cada um desses, cada layer, cada grupo lá de entidades ou objetos, nós vamos inserir no nosso sistema como layers ou como camadas. Então aqui nós temos alguns exemplos: a hidrologia, a topografia, uso do solo. Todos esses poderíamos tratar eles como matrizes, né? Como usando a representação matricial. Então nós temos aqui as linhas, as colunas e os valores ali de cada coluna, de cada pixel, de cada célula, né, representando então as entidades. Por outro lado, construções e estradas, né, poderiam, e normalmente são, representados utilizando a estrutura vetorial. Todos eles então fazem parte aí dessa abstração dessas entidades que existem no mundo real para o ambiente computacional. Então aqui, só para, né, uma imagem aqui também colorida aqui, um outro exemplo, né, nosso mundo real. Matricial aqui, raster, né, temos a elevação, o uso do solo, e vetorial aqui as parcelas do nosso ambiente urbano rural, as ruas, né, limites administrativos, limites políticos, todos então, normalmente nós trabalhamos com esse formato vetorial. Nada impede, pessoal, de trabalhar
o uso do solo utilizando uma estrutura vetorial, assim como eu posso ter ruas ou limites administrativos utilizando uma estrutura matricial. Tá? Mas normalmente isso que é o mais usado. Né? A gente utiliza mais comumente essas estruturas vetoriais para esse tipo de entidade, né? E essa estrutura matricial para esse outro tipo de entidade. Tá? Mas nada impede de utilizar tanto a vetorial quanto a matricial para qualquer tipo de entidade. Vamos parar por aqui então e no próximo vídeo vamos trabalhar sobre os modelos de representação vetorial.